Olá, pessoas, como vão? Sejam muito bem-vindas. Está começando mais um programa Mels Podcast aqui pelas plataformas da Vem TV. Já está inscrita no canal? Se não está inscrita no canal, a hora é agora. Para o que você está fazendo, faz aquele famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Porra, sério? Você é chato falando isso? Eu sei, é chato. Mas, sabe por que eu falo isso? Porque você ainda não fez. Você não está inscrita no canal, você não compartilhou e nem comentou aqui embaixo ainda. Sabe o que acontece quando você só assiste e não comenta? A plataforma entende que não é um conteúdo tão relevante assim. E como eu costumo falar lá nos posts que a gente faz no Instituto Mels, no Instagram, o seu empoderamento começa com informação e conhecimento. Então, compartilhe, comente, faz esse conteúdo ficar relevante, porque aí mais mulheres vão poder ter acesso, mais mulheres vão ter conhecimento, mais mulheres vão ter informação. E se tudo der certo, menos mulheres estarão vivendo o ciclo da violência. Falei bonito, hein? Não sei o que eu falei, mas falei bonito. Bom, vamos lá. Recadinhos. Primeiro recado. Se você está, infelizmente, ainda dentro de um relacionamento abusivo ou conhece alguém que esteja num relacionamento abusivo, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e um dos nossos voluntários vai entrar em contato contigo, seja para te ajudar na área psicológica, na área jurídica, ou se você tiver aí a intenção de aprender a se defender, tem um coletivo de mulheres, tem uma escola, uma empresa, uma igreja que você acha que fica legal ali as mulheres aprenderem algumas técnicas de defesa, entre em contato pelo QR Code que um dos nossos voluntários vai entrar em contato contigo e te auxiliar, ok? Segundo recado, continuamos aqui sempre ajudando os nossos parceiros da Associação Beneficente GFTER. Então, se você quiser ajudar uma entidade séria que promove ações beneficentes para idosos, para crianças na região do ABC, entre em contato aqui com esse Instagram, fala com o pessoal lá da Cláudia, @Associação Beneficente GFTER e doe. Eles estão precisando sempre de dinheiro, alimento, calçado, roupa, enfim, doe. Quando você doa, você ajuda aqueles que não têm tanta sorte assim. Terceiro recado, se você tem uma ideia na cabeça, você já pensou em ter um programa de culinária? Já pensou em ter um programa de esporte? Já pensou em falar sobre a vida dos famosos? Já pensou em falar sobre a sua quebrada? Já pensou em falar sobre a sua escola? Que tal transformar isso num conteúdo? Traz a sua ideia aqui para a Vem TV. Como é que tu faz isso? Entre em contato com o WhatsApp 11 23640832 ou através do e-mail comercial@vem.eng.br comercial@vem.eng.br e traga a sua ideia para cá, vamos transformar isso num conteúdo, vamos ver a qualidade da sua ideia, vamos melhorá-la se for necessário, vamos piorá-la com certeza, mas vamos trazer o seu conteúdo para cá e transformar isso num bagulho legal? Bom, recadinhos dados, hoje estamos começando mais um projeto aqui no Mels Podcast. Como vocês sabem, no mês passado a gente fez o especial Mulheres no Bodybuilding e foi sensacional, histórias muito bacanas. Se você não assistiu, eu recomendo você assistir, porque teve histórias inspiradoras, histórias tristes, mas muito inspiradoras. Então eu recomendo você clicar aí na aba de podcasts e no meu podcast e procurar lá o especial Mulheres no Bodybuilding, que aconteceu no mês de outubro. E hoje a gente começa um novo projeto aí, que são as Mulheres nas Leis. Então a gente vai falar com advogadas, a gente vai falar com policiais, a gente vai falar com promotora de justiça, a gente vai falar com todas as mulheres ligadas às leis. Para saber o quê? Para saber sobre Lei Maria da Penha, para saber como é que as mulheres podem recorrer e principalmente para eu dar porrada nas leis, porque vocês sabem que às vezes eu acho que as leis estão meio falhas aí e não funcionam muito bem. Hoje, a minha convidada, ela já esteve aqui, porém numa outra roupagem. Vocês vão perceber, quando a câmera abrir para elas, vocês vão perceber que se vocês pegarem da outra vez que ela veio para agora, é outra mulher. Ela veio hoje toda de terninho, veio vestida de mulher da lei. Da outra vez ela veio aqui como diretora do time de futebol americano. Então ela veio que porra! Hoje não, hoje ela tá... Não, sim, senhor, pois não, pela ordem, doutora, hoje eu falo assim com ela. Estou falando com a minha amiga Érica Orra. Boa tarde, boa noite, Érica Orra. Seja muito bem-vinda, eu quero agradecer demais a sua presença. Eu sei que você está super corrida lá em Caraguá.
Vocês viram aí a garbo e elegância que a mulher veio? Tá chique. Não lembra em nada a mulher do futebol americano. Do Pirates. Dos Pirates de Caraguá. Quero agradecer a sua presença. Sei que você está super corrido, eu tenho acompanhado lá nas redes. Tá cheia de negócios lá, tá toda famosinha na rede, mas arrumou um tempinho para vir para cá, então eu agradeço demais a sua presença. Antes da gente começar aí as nossas conversas, se apresenta aí para a galera, para quem está te vendo pela primeira vez, quem vai te ver pela primeira vez, quem é você, o que você faz, de onde você veio. Célio, eu agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. É sempre assim muito gratificante estar aqui para trazer a minha experiência como mulher, principalmente, tanto no futebol americano, quanto como advogada aí trazendo essa experiência diária aí dos trabalhos. Eu sou advogada há pouco tempo. Da outra vez a gente já teve uma conversa assim, mas para os novos espectadores, para todo mundo que estão aqui, eu tenho muita honra em contar que é muito engraçado que hoje, dia 31 de outubro, faz exatamente 1 ano que eu peguei a minha carteira da OAB. Sério? E parece que eu sou advogada a vida toda, né? Muito bom! Então, hoje o programa assim, é mais do que especial. Eu peguei há 1 ano, eu comecei a advogar um pouquinho antes, porque demora, né, até eu ter a outorga da carteira e tal, mas já tinha sido aprovada no exame. Deveria, né? Deveria, com certeza. Só o tempo que ficou na faculdade. Exatamente. A treta que é para tirar a carteirinha da ordem. Exatamente. Eu acho que deveria, cara, deveria. E assim, é bem diferente assim, a minha experiência como advogada. Por quê? Porque eu entrei na faculdade em 1997. Era para eu ter me formado em 2001. E eu me formei em 2021, exatos 20 anos depois. Que faculdade enorme, cara. Exatamente. Caramba, não sabia que ficava tanto tempo na faculdade. Exatamente, fiquei num lapso de 20 anos sem poder retornar à faculdade. Né? Na realidade foi um pouquinho menos, foi 17 anos, porque eu tive que fazer tudo, mais da metade da faculdade novamente, porque, claro, muda muito as leis, né? Eu peguei toda aquela parte que são os princípios, os fundamentais, a base que não muda, eu garanti que elas fossem eliminadas, né, as matérias, e aí voltei para fazer tudo que mudou em todos esses anos e que mudou muita coisa em se tratando de legislação. Então, assim, eu fiquei com aquilo na cabeça de que eu ficava assim, porque na realidade eu não consegui terminar naquela época porque eu tinha ficado doente. E aí, assim, eu fiquei a vida inteira falando assim, direito não é para mim. Não, se eu não conseguir terminar a faculdade naquela época, não era para mim. Não, acho que a vida tinha outros planos para mim. Mas eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Eu falava, não, eu não vou mais pensar em direito porque não é para mim. Quando, na realidade, quando eu tive a oportunidade, estando em Caraguá, eu era de Andradina, divisa com Mato Grosso do Sul, estudei em Araçatuba, e aí quando eu vim para Caraguá, que vim para casar, Vim de arrasto. Vim de arrasto, no laço, marido. Exatamente. Eu tive a oportunidade, foi trabalhar em uma faculdade, tive a oportunidade de ser bolsista e terminar uma graduação. Só que eu tinha que escolher, ou eu ia para RH, ou eu terminava direito. E aí eu fiquei naquela, fica, vai, não vai. Aí conversei com meu marido, que meu marido é de RH, e ele falou, não, eu acho que você tinha que terminar direito, porque direito é uma faculdade que eu acho que todo mundo devia ter na realidade, uma instrução. Exatamente, além do leque de instruções, aquela possibilidade que você tem de garantir direitos seus e para os outros que as pessoas nem imaginam que existem, né? E ele falou, olha, RH você vai terminar em 2 anos o tecnólogo. E direito você vai fazer mais 2 anos e meio. São só 6 meses, qual que é a diferença? E eu sempre com aquele medo. Mas voltei, fiz direito, me graduei 20 anos depois do que eu deveria ter me formado. E o ano passado eu passei no exame da OAB e peguei a minha carteirinha e advogo desde então. Que legal. Só que eu tenho esses 20 anos de justiceira adormecidos, né? Entendi. Que meio que eu adormeci e aí assim eu venho. Então assim, o meu trabalho hoje, como assim, para quem ainda vai estudar, ainda vai escolher uma faculdade, ou para quem já cursou direito e ainda não fez OAB, então eu deixo aqui um conselho para você. Estude,
faça. Não é fácil, a gente tem medo principalmente na época da fase preparatória da OAB, mas não é impossível. Não lidem com esse assunto como sendo uma coisa impossível, porque é extremamente possível. E quando você imagina que você é um operador da lei, você é uma pessoa que estudou e que está consagrado pela sua faculdade de graduação e pelo conselho da OAB, e você tem essa garantia de poder exercer, né, de ser o representante das pessoas em demandas judiciais ou até mesmo extrajudiciais, porque o advogado, todo mundo acha que o advogado é só aquela pessoa que vai só lidar ali no criminal e no cível, quando na realidade não. Ele promove consultorias jurídicas, ele faz contratos, ele analisa riscos de negócios. Então, o advogado é muito mais do que isso. Então, você fala assim, Érica, eu não quero advogar, mas dá para prestar concurso, dá para fazer inúmeras coisas. Então, se você ainda tem dúvida, faça. Boa. E você prestou lá em Caraguá ou aqui? Prestei em São José, né, que é a prova mais próxima, né, mas eu sou de Caraguá. Reza uma lenda que fora de São Paulo as provas são mais fáceis. Imagina! Eu já ouvi prova isso é terrível. várias vezes. Eu já ouvi casos do seguinte, eu prestei a prova da ordem 3 vezes em São Paulo, não passei. Fui para o interior e passei na primeira. Olha, eu acho que é mais uma coisa de... Eu acho que ele já foi repetente tantas vezes que aí não tinha como não passar, né? Eu acho que é mais a questão mental, porque as provas vêm lacradas, a FGV é uma instituição, assim, renomadíssima, e é meio que nem vestibular da FUVEST, tem as cores das provas, e elas são distribuídas para o estado todo com a mesma ênfase, né? Na realidade, Brasil, né? Então não tem como saber. Não tem como saber, as questões são as mesmas, só diferem de cores de prova na ordem, né? Então, não se preocupe, em qualquer lugar que você prestar, o que você tem que estar é com o pensamento claro, tem que estar seguro para fazer a prova de forma adequada. Eu prestei a prova 3 vezes. A primeira prova eu desdenhei dela, para ser bem sincera. Falei, essa prova vai ser moleza. Cheguei lá, é uma prova extremamente pesada, são muitas questões, você acaba usando o tempo todo de prova, praticamente. Era depois do almoço, eu já era bariátrica, aí eu não comi para não ter sono, e aí eu fiquei com fome, fiquei com a carga de açúcar reduzida, com a glicemia baixa, passei mal. Aí a primeira serviu para isso. Na segunda eu estudei, mas eu estudei sem método, meio levando, sabe? Aí na terceira não, na terceira eu falei, não, agora vamos estudar certo, com método certinho, e foi que eu fiz a prova tranquilamente na primeira e passei, fiz a prova tranquilamente na segunda e passei também, e hoje estou advogando. Pergunta não pertinente com o assunto, mas você falou que na primeira você ficou com fome, quanto tempo você estava sem comer? Eu devia estar mais ou menos umas 2 horas sem comer. Então, mas é porque o esvaziamento gástrico do bariátrico é muito rápido. É rápido, exatamente. Você come, daqui a pouquinho você está com fome, e aí você tem que ficar... Mas aí não era o açúcar. Não. Ai, meu Deus. Era o sal. Era o sal? Meu Deus. Era o sal que você se livrou. Mas você sabe que depois eu montei uma mega estratégia, né? Para daí o outro, como eu já estava mais equilibrada, aí eu levei o amendoim, que era uma fonte de gordura, para ir levando. Aí levei uma barrinha, para daí dar um up no cérebro. Levei um energético sem açúcar. Então, para outra eu já estava tarimbada, mas para a primeira eu apanhei. Imagina. Bom, já que você está comemorando 1 ano, vamos entrar aqui nas polêmicas. Primeira coisa, eu ia fazer um caminho mais compridinho e tal, mas como você está de comemoração, vamos já começar na frigideira. Eu vi nas suas redes que você colocou um outro dia, eu não sei nem o nome que tem, mas resumindo para leigo, a mulher, eu começo a namorar uma mulher que tem filho. Isso. Essa mulher pode, sei lá, eu em comum acordo, posso ir lá e colocar o meu nome na certidão de nascimento dessa criança que já tem um pai. E a partir daí eu também sou responsável financeiramente por ele. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá maluca? Que parada é essa, cara? Como é que eu vou assumir o filho do outro? É bem isso aí. Mas na realidade é assim. Não, mas antes de você responder, eu quero complementar. Ele me põe na frigideira, Mas vem cá, aí beleza. Eu não fui lá, não coloquei o meu nome. Mas eu ainda eu posso ser penalizado. Vou falar o que eu penso. Eu posso ser penalizado criminalmente mesmo se eu não colocar o meu nome e ter que pagar pensão para essa criança? São vários fatores aí em algumas perguntas. O que acontece? Vai depender muito do seu advogado.
na orientação. Por isso que eu acho muito importante a gente sempre falar na questão assim, do profissionalismo da pessoa. Eu poderia muito bem vender para você ou vender para uma família a ideia de que é importante essa pessoa ter um reconhecimento. Vamos falar da lei. Existe adoção em que os pais biológicos perdem o pátrio poder, eles perdem o poder, né, de ser, inclusive é excluído da certidão. E aí entra os pais adotivos como sendo os pais da criança. E existe esse instituto que é a filiação, o reconhecimento da filiação socioafetiva. Por que isso? Porque hoje o número de divórcios no Brasil, ou até mesmo quem morou junto e separou, a dissolução das uniões estáveis, não só dos casamentos, são números assim gigantescos no país. E o que acontece? Normalmente, o pai e a mãe, o genitor e a genitora, que a gente fala, têm um filho, eles acabam dissolvendo essa união e acaba que a mulher ou o homem acaba se casando com outra pessoa e essa criança é criada com outra pessoa dentro de casa. E essa pessoa se torna um vínculo afetivo tão grandioso para a criança que a criança entende como sendo a mãe mesmo. E quem vai dizer para essa criança que ela não é uma mãe? Por isso que eu sempre falo assim, até mesmo para o meu filho, porque eu também tenho um caso desse dentro de casa, também vou contar do meu, que eu falo assim, não é só sangue que faz um pai ou uma mãe. Não é só a genética. O amor fala muito mais e, às vezes, de forma tão grandiosa que o sangue se torna irrelevante, né? É isso que acontece. Então, assim, o porquê desse reconhecimento? Para essas crianças, para esses adultos até, inclusive, que viveram a vida toda, e eu falo que o mais bonito dessa lei, dessa possibilidade de reconhecimento, que ela pode ser feita extrajudicial no cartório, ou pode ser feita judicial, tá? Desde que tenha a presença do advogado, né? Pode ser feito no cartório. Às vezes é só o rito, demora mais ou demora menos, mas pode ser feito. É de você consagrar aquela pessoa eternamente na vida daquela criança ou um adulto. Então, deixa eu te interromper só para eu tirar uma dúvida. Isso. Então, na realidade, essa situação parte de quem quer ser Exatamente, no Chile, reconhecido. a gente chama de apoderado. Quem quer ser o apoderado daquela criança. Não é, por exemplo, assim, minha cabeça diabólica. Não é, eu vou lá e vou colocar o nome daquele pai. Eu vou lá e vou colocar o nome dele. Não. A lei protege, né? A lei protege a infância, a juventude, os direitos da pessoa, né, em si, justamente para não virar baderna, porque senão vira baderna. Qualquer hora quer colocar pai, quer tirar mãe. Não. Na realidade é assim. Você tem um filho que morou com você desde quando ele tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa a quantidade de anos. Você teve essa criança morando com você, você tem um vínculo afetivo, ela te reconhece como pai, você reconhece ele como filho, e daqui a algumas gerações, por exemplo, essa criança vai ter filhos, que vai ser identificado para você como vô, que vai ter outros filhos, que aí a gente vem na árvore, e aí, quem é o Célio na história das crianças? Então, assim, daqui 2 gerações, às vezes até menos, ninguém vai saber quem é o Célio. Por que existiu o vô Célio? O Célio veio de onde? Entendeu? Então, assim, nada mais é de que um direito de que, de fato, esse pai ou essa mãe entre na história, faça parte da história de vida dessa criança e de toda a família depois. Então, assim, não é uma coisa que nós fazemos arbitrariamente. E aí sempre as pessoas vêm e pá, doutor, e a pensão? Não, mas eu acho que as pessoas pensam isso porque, assim, depois que eu vi o seu vídeo, Sim. o maldito algoritmo do Instagram não para de mandar esse tipo de coisa. Mas as informações não são as que você está dando aqui. A informação que vem agora a mulher vai lá, faz o filho com o cara, não sei o quê, faz um monte de filho. Aí você, trouxa, vai lá e ela bota o filho no seu nome, você tem que pagar a pensão. Eu falei, cara, isso é perigoso. E o que me leva a uma outra questão, jurídica também, eu imagino. No caso de... vou criar uma situação hipotética aqui. Eu tenho 3 filhos. Aí eu me junto com uma outra mulher que tem um filho pequeno. E aí pego amor nesse moleque, tal, vou lá e falo, não, vou botar meu nome nele também. Ok. Isso juridicamente, vamos supor que eu seja um cara de hipótese, não é o meu caso, tá? Não é o meu caso.
Mas vamos supor que eu seja um cara de posses. Isso juridicamente, por exemplo, na hora de uma partilha, tal, não dá problema? Dá problema Essa sim. criança que eu coloquei no meu Ela nome... tem todos os direitos, como um filho... Então, ela vai ter direitos. Vai ter todos os direitos assegurados por lei, como se filho biológico fosse. É a mesma coisa que você tivesse adotado, esse reconhecimento. Caraca, que treta! Exatamente. E aí você... Porque assim, ó, vamos dizer a verdade. Quando nós temos aqui, num exemplo prático, eu sou filha do Wilson e da Irma. Eu, com o meu nascimento, eu já nasço com direitos e obrigações, correto? Sim. Então, assim, os meus pais em relação a mim, de garantir o sustento, a infância, tudo lá que tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, dever de pai e mãe, dever de educar, eles nascem com tudo isso. Eu nasço já com todos esses direitos. Porém, eu também tenho deveres, porque eles são os meus pais e eu tenho que cuidar deles na velhice. Porque daí entra o Estatuto do Idoso. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu tenho todos esses deveres. Então, quando a gente vai fazer, por isso a importância de um bom profissional. Quando você senta com o cliente, você recebe o cliente no escritório, você tem que traçar todo esse panorama para ele. Você tem que explicar de tudo que vai acontecer. Porque não é só colocar um nome na certidão. É muito mais do que isso. É você mexer com uma vida de uma criança e mexer em direitos e obrigações. Então, assim, a partir daquele momento, aquela criança é sua. Você tem deveres de criar, cuidar, amparar, educar, assim como na sua velhice, ela também tem o direito. Ela também pode sofrer um processo por abandono de pais idosos, por exemplo. E não importa se você é socioafetivo ou se você é biológico. Entendeu? Entendi. E assim, você resguarda também os direitos dessa criança com relação à partilha. Então, eu penso que, não tecnicamente falando, mas como mulher, como pessoa, porque eu também tenho um caso desse em casa, é você também garantir a vida dessa criança, mesmo quando você faltar. Então, assim, é muito mais do que um pequeno relacionamento. De fato, é um grande relacionamento. E essa esfera, e a importância do profissional de direito está ali para te explicar tudo. Então, se você separar lá depois, você tem que pagar pensão. Assim como a criança vai ter que cuidar de você. Olha, e quando eu morrer? Vai ter a partilha de bens. Por exemplo. Pera, antes de você dar um exemplo. De novo, minha cabeça diabólica. Ok, eu fui lá, fiz isso daqui. Mas aí eu separei. Aí a mulher casou com outro, que também se apegou. Esse terceiro também pode? Não pode. A lei é muito clara sobre o reconhecimento de filiação socioafetiva, que pode ser uma pessoa só que pode ser integrada nesse polo. Mas ele vai ter dois nomes de pais? Ele vai ter dois nomes de... ou dois pais ou duas mães. Nunca dois pais e duas mães. Tá. Entendeu? Entendi. Então eu posso adicionar mais um pai de filiação afetiva ou só de uma mãe. E a lei ainda prevê mais, porque assim, você também não pode chegar lá de alegre no cartório, lá no fórum, e falar, eu quero reconhecer essa criança. Não. Você tem que fazer uma série de provas, porque eu sempre digo que quando você tem só uma conversa, você tem uma fofoca, e no mundo jurídico, né, na esfera judicial, não existe só fofoca, você tem que ter provas. E aí é te pedido uma série de documentos para embasar esse processo, e o Ministério Público, como defensor e garantidor dos direitos da criança e do adolescente, ele entra e ele vai averiguar todo o processo para dizer, não é só o juiz, se é possível fazer essa adoção ou não. Mas, no caso, supondo que fosse eu o que vai se tornar um apoderado lá, aliás, eu acho o apoderado do Chile muito mais elegante do que esse genitor que vocês usam. Mas vamos supor que eu vou me tornar um apoderado. O meu nome vai para essa criança também? Não necessariamente. Vai ficar constando na certidão, com dois pais. Não. O meu sobrenome vai para ele? Pode ser pedido para mudar. Pode fazer alteração de nome durante o processo. Eu não consigo depois. Mas durante o processo eu consigo incluir o seu sobrenome, sim. Eu tenho que perguntar. Já que eu me tornei o apoderado, posso dar uma surra nele quando for necessário? Depende. Vamos ver no educar e dar uma surra são coisas completamente diferentes. É uma né? surra para educar. Não, surra para educar não vale mais. Isso aí já ficou na antiguidade. De não valer é diferente. Eu quero saber se eu posso. Você sem pode consequência. educar. Sem consequência, tipo assim, você não é meu pai.
Pode? Você tem o direito de educar essa criança e nem sempre educação é violência. Como eu achar necessário. É. Corta pra mim, direção. Davi. Não. Esse corte vai ficar perfeito, Davi. Davi. Continua. Vamos voltar para a parte séria. E aí, por exemplo, eu vou falar um caso mais prático para todo mundo entender, porque longe de mim eu não quero nada técnico aqui, porque esse não é o objetivo. Claro. Eu sou mãe do João, e eu estou falando porque eu sou mãe dele, eu sou genitora e eu posso falar, né? Apesar de ser menor, mas posso contar a história, porque é minha, não é de cliente. É filho do Alcebiades, lá de Ribeirão Preto. O pai Que dele nome chama também que você Alcebiades. arrumou, hein? Meu Deus do céu. O pai dele é PM, brabão. Esse nome só podia ser PM. E o João tem um vínculo com ele genético. A gente não chegou a morar junto, a gente não chegou a casar, mas ficou junto um tempo logo após o nascimento do João. E aí depois a gente decidiu que a gente não dava certo e nós temos uma relação grandiosa hoje. Eu sempre falo que nós somos a grande família, porque hoje somos eu, o meu marido, João, filho, o Alcebiades e a esposa dele, a Lilian. Nós falamos que nós somos a grande família. A gente viaja junto, eles vêm para casa, nós vamos para casa deles. E muita gente fala que é muita modernidade, mas não é. Eu e ele não dávamos certo de jeito nenhum. E eu já tinha essa consciência e ele também. E aí nós não ficamos juntos, mas a gente sempre estabeleceu uma regra entre nós dois. Que quem viesse depois ia ter que engolir a nossa relação pela criança. O que importava era o bem-estar do João, era a situação emocional do João, e ele entender que separação não é o fim do mundo. Então esse sempre foi o nosso acordo. Aí depois, quando o João já tinha 8 anos, veio o Júnior, que chegou na nossa vida. Eu falo assim, que para compor o trio, né? Porque estávamos eu e o João. E o Júnior veio e decidiu integrar aí essa família e participar conosco. O Júnior é quem? O Júnior é o meu atual marido. Ah, tá. Eu achei que Júnior era outra criança. Não. O Júnior é meu atual marido. Tá. E ele tem uma conexão... Eu tenho que falar. Geralmente, quando o nome é Júnior, é porque o nome é ruim, né? É Omar. Omar? Omar. Omar não é tão ruim. Libanês com palestino, ali, tá ali. Não é tão ruim. É que geralmente, quando você fala... Quando você no Júnior, aí vem... Alcebiades. Então, o Alcebiades é Júnior. Deixamos bem claro que o Alcebiades é Júnior. Desculpa, vai lá. E aí, só que o João e o Júnior tiveram uma conexão surreal. Uma conexão surreal. Tanto que todo mundo morre de rir, que fala que fisicamente o João parece mais com o Júnior e que eu tenho que explicar de onde saiu a genética do Júnior, já que a gente não se conhecia. Eu tenho uma história muito parecida, porque a minha namorada ela tem um filho que convive comigo, eu acho que desde que ele tinha 4, eu nunca lembro a idade. Mas hoje ele tem 12. E uma vez a gente foi para a Bahia. Sim. E assim, ele tem o cabelo igual ao seu, clarinho, tal. Ele é tão branco que ele chega a ser rosa, de tão branco que ele é. Bronzeado e palmito, eu sempre falo. Não tinha lugar que eu fosse na Bahia que o povo não falasse assim, nossa, mas seu filho é a sua cara. E eu falei, mas ele não é meu filho. E ninguém acredita, né? E ele ficava puto, ele não é meu pai, é meu padrasto. Mas você é igualzinho a ele, igual até o jeito de andar. E eu falei, meu Deus do céu, tomara que o pai dele não escute. Mas é assim, e eles têm uma conexão incrível. É o jeito de andar, o jeito de dormir, é surreal. E tanto que ninguém acredita, né? Que eles não são pai e filhos biológicos. E olha outra coisa. Quando o Júnior foi casar comigo, os meus pais já eram falecidos, o Júnior pediu a minha mão em casamento para o pai do João. Para você ver como a coisa é muito bem resolvida. É a grande família mesmo. É a grande família mesmo. E aí a gente tem essa boa convivência desde então. O João se ligou afetivamente de um modo surreal com o Júnior. E aí, durante os estudos desse caso, dessa possibilidade de filiação socioafetiva, eu conversei com eles um dia. E o João sempre brincava que ele morria de vontade de ter o sobrenome Orra, né? Que é o meu último sobrenome, né? Que é do Júnior. E aí a gente falou sobre essa possibilidade de adoção. E aí foi aí que eu entrei de cabeça para estudar esse assunto. Porque, na realidade,
me beneficiaria no sentido de consagrar o Júnior na história do João. Por isso que eu falo a importância de ter um bom profissional para te indicar sobre isso. Por quê? Porque a gente queria consagrar o Júnior para sempre na história do João, porque tem toda a educação. Para você ter uma ideia, o Júnior vai na reunião de escola, o Júnior corrige, o Júnior briga, o Júnior passa a mão na cabeça também, sabe? Então, assim, nada que desabone essa relação. E aí a gente falou, olha, vamos estudar. E aí veio que daí eu conversei com o Júnior primeiro. Falei, olha, nós precisamos preparar a vida, que a gente não vai ser eterno, mas a gente tem que preparar a vida do João depois. Eu vim até o casamento, eu cheguei com umas propriedades que eu tinha. E aí, se o Júnior morresse primeiro, é o planejamento que a gente fala sucessório, né? Se eu morresse primeiro, metade ia para o João e metade ia para o Júnior, porque a gente já era casado. E aí, se o Júnior morresse na sequência, a metade dele não iria para o João. O João não tinha direito. Então, do que ele teria, iria, como o Júnior não tem filhos biológicos, iria para os ascendentes. Para o pai dele, para a mãe dele, e se o pai e a mãe dele não estivessem vivos, para os colaterais, os irmãos. E aí tem toda uma linha sucessória a ser respeitada. Então, a fim de proteger esse patrimônio, a gente pensou em fazer um testamento. E aí eu falei, bom, a gente faz um testamento, se acontecer isso, porque a gente tem que estar preparado, o João está garantido. Mas daí apareceu a filiação socioafetiva, que resolveu todos os nossos problemas. Por quê? O João jamais aceitaria fazer isso, e isso é de comum acordo com o João, se tivesse excluído o pai dele biológico do registro dele. Então, o João jamais aceitaria. Porque mesmo que o vínculo dia a dia seja com o Júnior, ele jamais esquece o pai e ele valoriza muito o pai e ele sabe que biologicamente ele é filho do Alcebiades e tem tanto amor como se estivesse todos os dias aqui. Então, assim, não são amores que concorrem, entendeu? E isso é o importante também da família entender isso. Aí que foi conversado primeiro com o João e com o Júnior. O João, olha, não vai tirar o nome do meu pai? Não, permanece os dois e a gente, de fato, coloca o seu pai nessa história. Crava ele na sua história para sempre. Então tá bom, então vamos falar com o Alcebiades. E o Alcebiades, eu enrolei 6 meses para falar com ele. Eu imagino. Porque eu achava que ele ia ficar bravo. Ele anda armado. Ele anda armado, né? Então já viu, né? Mas eu fiquei com um pouco de receio. Quando, na realidade, quando eu conversei com ele, ele falou não. Ele falou, é mais do que justo. Ele falou, porque se o João tem toda a educação que tem hoje, proporcionando saúde, educação de qualidade, estabilidade financeira, estabilidade emocional, é porque o Júnior sempre esteve presente. Foi o Júnior que cuidou dele quando ele estava com febre, foi o Júnior que deu remédio de madrugada, foi o Júnior que foi buscar na primeira balada. Então, ele entendeu disso. Ele falou, olha, eu estou na história do João para sempre, ele também está? Perfeito, então vamos fazer. E aí nós entramos com... Mas como eu sou parte do processo, eu não posso ser advogada no caso, né, porque eu tenho interesses. Então, a minha sócia entrou com esse processo para a gente, em que o pai biológico assinou uma procuração, o pai pretenso de filiação socioafetiva assinou uma procuração, e eu assinei uma procuração em nome do meu filho, que é menor, dizendo que nós estamos de acordo. O Ministério Público se manifestou e disse, não, para lá. Vamos proteger a criança aqui. A criança não pode ter os direitos dela violados por interesses dos adultos. Então, vamos lá. O que vocês me provam? E aí nós fizemos toda uma coletânea, desde os 8 anos de idade do João, com foto dele pequenininho, com foto dele na escola, o Júnior participando das festas, assinando documentos, digitalizamos documentos da escola de ata de reunião que o Júnior assinou, dizendo, olha, de fato, esse pai está na vida dessa criança. E aí a gente fez o pedido e aí nós estamos aguardando só a sentença porque o Ministério Público já se manifestou a favor e estamos aguardando só a sentença aí para mudar os documentos do João e, de fato, o pai afetivo está concretizado na história. É interessante como você colocou essa ordem cronológica, porque é o que eu te falei. Quando eu vi o teu post, depois veio um monte e nenhum falou nada disso. Nada disso. Ele só fala assim, tem direito, ó. Você tem um filho aí, o cara tem direito a pôr o nome lá. E aí é exatamente o que fica. A porra da pensão e não sei o quê. E aí já saem as teorias da conspiração, né? Ah, não, então ela ficou com você, colocou seu nome, aí vai ficar com o outro, vai botar o nome do outro. Não Daqui a pouco o moleque tem o nome que se percorre a cavalo, né? Como diz. E assim,
é um jogo de interesses que realmente, você falando fica claro, mas é a criança. A criança entra onde nisso? Exatamente. Porque, ok, você contou a sua história e assim, você está falando de uma mulher que tem o conhecimento das leis. O que seu esposo faz? Ele é RH. Coitado. De uma grande empresa. Já tem uma estabilidade, tal. Mas tem um monte. Uma coisa que eu estava falando com outra pessoa da lei. Às vezes, parece que vocês falam das leis e isso não chega na ponta, não chega na mulher da periferia. Não tem capilaridade. Exatamente. No mês passado eu fiz o especial do bodybuilding, eu tive uma história aqui que quando ela sentou aí e começou a falar, teve duas. Que elas sentaram aí e começaram a falar, eu falei, tu sabe que eu não pesquiso as pessoas, né? Sim. Então eu não vou procurar saber o que ela fez, nada. Eu gosto das surpresas. Quando elas começaram a falar aí, eu falei, puta que pariu. Uma delas, só para resumir a história, o cara botou fogo no colchão com ela e ele em cima. Só que ela mora numa comunidade, né, aqui de São Paulo. E para tirar o cara, teve que chamar os caras do segundo poder. E eu falei, mas por que você não foi na delegacia, tal, não sei o quê? Eu já sabia a resposta. Ela falou, Célio, primeiro porque eu estava com medo. Segundo, porque, tá bom, eu vou lá, faço o BO, faço não sei o quê, e daí? Quem me garante que ele não vai voltar? Quem garante que ele não vai entrar na minha casa? Quem vai fazer isso daí? E eu falei, eu concordo plenamente com você e eu vou usar a sua história nos próximos episódios. Porque, assim, é o que eu estou te falando. A lei parece que, você falando para mim, eu entendi. E aí eu vou repetir para você uma coisa que eu estou repetindo em quase todos os podcasts agora. No Brasil, não sei se tu tem acompanhado esse estudo, no Brasil, os últimos estudos verificaram que o QI da população está menor do que QI de macacos. Você viu isso, não? Eu não vi, mas eu não duvido. Então, tem vários estudos aí. O QI médio do brasileiro, do macaco, é de 95. O QI do brasileiro está em 87. Médio. Então, você falou isso para mim, eu entendi perfeitamente. Mas você pega a mulher que mora lá no Heliópolis, lá no não sei aonde, lá em Guaianazes, ela não sabe. E ela não entende. E ela não tem uma coisa muito importante que tu falou, que é uma boa pessoa que oriente. Que oriente, exatamente. Porque aí ela sai fazendo esse negócio. E outra coisa que eu queria já colocar nessa seara aí para você falar a respeito também. Não vai ter as interesseiras, as espertonas, não vai dar margem para elas também? Sempre tem, né? E aí? Sempre tem. E por isso que eu falo, é imprescindível o bom profissional para estar orientando. Porque, na realidade, se ela chegar com uma visão deturpada, igual está nas redes sociais os assuntos, ela vai achar, opa, eu só vejo vantagem. Quando, na realidade, tem direitos e obrigações. Então, assim, isso deve estar muito claro. Então, quando nós falamos, quando nós vamos tratar com pessoas, eu sempre digo assim, olha, o advogado, ele tem que ser... Aliás, que tema polêmico. Muitas pessoas me condenam quando dizem que nos meus atendimentos eu sou muito empática, eu entro mesmo na situação da vida das pessoas, mas, na realidade, eu acredito, como profissional do direito, que eu tenho que ser assim, eu tenho que ser clara, porque eu converso com pessoas que têm alto grau de instrução, com médicos, com empresários, e eu converso com a Dona Maria, igual eu atendi, esses tempos de Dona Maria é um nome fictício, mas uma senhora de 75 anos, que mora sozinha, que é viúva não sei quantos anos, que mal sabe escrever o nome para assinar a procuração para mim. Na identidade dela está como analfabeta, mas ela ainda rascunha o nome. Né? Então, a orientação que eu vou dar para esse empresário, para esse médico, é completamente diferente do que eu vou dar para a Dona Maria. Entendeu? Então, assim, eu tenho que ter essa empatia, eu tenho que ter essa escuta ativa, entender o que a pessoa quer, onde a pessoa quer chegar. E, mais do que tudo, talvez tenha sido um grande obstáculo para mim, que às vezes a pessoa chegava lá, como de fato já chegou para mim, de gente sentar na minha mesa e falar assim, ó, eu tenho um carro tal, uma propriedade tal e tal, e eu separei da minha mulher, ela me traiu, eu não quero dar nada para ela. Então, como que nós vamos fazer? Então, assim, isso acontece
muito sendo familiarista, né, trabalhando nessa seara. Acontece muito na separação e no divórcio. Não, porque ela me traiu e o cara com aquela mágoa, porque a mulher traiu e foi viver com outro, ele acha que ele não tem que dar nada e aí ele começa a falar: ah, mas ela me roubou. Ah, não sei o quê, então eu quero... Tá, aí que está o profissional. Eu vou defender direitos, eu não vou defender pessoas, sempre. E aí eu vou entender o caso dele e vou falar: olha, nesse caso, se ela conviveu com você X anos, independente de registro ou não, ela quer esse reconhecimento da união estável e possível e posterior dissolução, quer quebrar esse casamento depois, e ela faz, você adquiriu na constância do casamento, você deve metade para ela. Né? Então, tipo, você tem que pagar, é direito dela. Ah, mas a senhora é minha advogada. Não, eu estou aqui para fazer, para orientar devidamente, representá-lo mediante o tribunal, mas eu não posso falar uma coisa que não existe. Mas a lei está ali e ela está para ser mídia, cumprida. A mídia vende Exatamente. isso. Você está lá para resolver o meu problema, os meus interesses. E aí é por isso que todas as vezes quando eu atendo, as pessoas saem e falam assim: nossa, Érica, que bom, eu consegui entender. Olha, você de fato me escutou. Porque 99% das pessoas querem ser ouvidas, sério. Isso é verdade. Muitos sabem que o problema vai ser resolvido, que vai tramitar o processo judicialmente, que uma hora ele vai acabar, que ele vai ter sentença, mas ele quer ser ouvido. Então, assim, se você quer ser um profissional diferente, você tem que ser empático, você tem que ter escutativa e você tem que ser correto. Você tem que ser íntegro. No mundo que as pessoas estão ouvindo o WhatsApp na velocidade 2, porque não tem paciência de ouvir. Não tem paciência de ouvir, exatamente. Eu acho engraçado quando as pessoas... Outro dia eu me peguei pedindo desculpas porque um áudio ficou muito longo. Aí depois eu pensei... Desculpas pelo quê? Eu precisava falar isso tudo para eu ouvir. E aí eu acho engraçado quando as pessoas falam: meu Deus, um áudio de 5 minutos, como se fosse o ano inteiro para escutar. E eu falo: são só 5 minutos. Que tempo de vida é esse que você está ganhando em colocar na velocidade 2? Eu acho engraçado, né? Porque a pessoa coloca na velocidade 2, não entende porra nenhuma, aí tem que voltar tudo de novo. Escutar tudo então, de novo. Ao invés de ouvir 5, ouviu 10. Exatamente. Qual é a vantagem? Cara, a gente fez um briefing aqui e eu vim disposto à pancadaria, mas aí você foi lá e quebrou tudo, acabou a graça do negócio. Eu tô quebrando ele no meio, gente, eu tô adorando. Quebrou a graça, porque eu falei: não, vou pegar isso aqui, vou arregaçar. Aí já não tem jeito. Você já é a segunda, eu fiz com a Sara Gama, aliás, beijo Sara Gama. Falei: Sara Gama, é o seguinte, eu vou fazer isso aqui e vou dar porrada. Dava porrada, ela falou: sério, ela é uma lady, é uma dama. Mas eu acho importantíssimo, porque essas informações, é o que eu estava te falando, não chega no final, não chega na ponta. Exatamente. Então é importante que a gente trate isso de uma maneira simples, que a pessoa consiga entender. Exatamente. Né? Nas eleições, Célio, eu queria até fazer... Não tem nada a ver com filiação socioafetiva, mas eu acho muito interessante a gente falar sobre essa capilaridade de informações. Eu fiz um vídeo, eu não sei se você chegou a ver, mas um vídeo falando sobre a questão do sigilo do voto. Por quê? Porque eu trabalhei, apesar da minha formação de direito, né, a minha segunda fase na OAB foi direito administrativo, o qual eu tenho muita paixão por administração pública, enfim, toda essa questão. E eu fui convidada a fazer um plano de governo para um candidato lá da minha cidade, né, para um partido, para administrar uma cidade toda. E isso foi uma experiência assim, surreal para mim, porque quando eu comecei a receber, nós colocamos informações nas redes sociais sobre quem poderia indicar alguns assuntos para colocar no plano de governo, necessidades de políticas públicas específicas, porque nós temos para todos os setores, né? E aí essa necessidade de políticas públicas, a gente só consegue ver, eu falo assim, que o vereador e o prefeito, que fica só lá dentro do gabinete, que não sai, não sabe o que está acontecendo, ele precisa sair para a rua, porque não tem como você quantificar ou sentir a dor do próximo se você não tiver... Pelo menos ter passado por lá, ter visualizado, é difícil você mensurar o quanto aquela comunidade precisa de determinado assunto. E aí as pessoas começaram a mandar, e uma das comunidades me mandou um ofício. Na realidade, várias pessoas, né, comunidades, assim como outras pessoas, gente que eu acompanho até hoje, as eleições já acabou, mas eu acompanho o desdobramento das informações que foram passadas, e eu fui lá nas comunidades. E eu fiquei chocada quando eu cheguei num bairro de Caraguatatuba,
Eu morando em Caraguatatuba, que é uma cidade que não é tão grande, não é uma São Paulo, por exemplo, e eu cheguei naquele bairro e sei lá, 80% da população, 70% da população não sabe escrever, não sabe ler. Em que as pessoas... Para que lado fica? Só para me orientar. Indo para São Sebastião? Para São Sebastião. Caramba. As pessoas... A gente foi fazer um projeto social lá agora, inclusive foi sábado, agora que passou, né, para as crianças. E aí, o formato de convite para chamar as pessoas para esse evento teve que ser por áudio, teve que fazer mesmo a pessoa gravando um áudio e passar de moto com som na cidade, no bairro, para as pessoas entenderem que era um evento voltado para as crianças, o que era, que hora que ia ser, onde que ia ser, porque as pessoas não têm escrita, apesar de ter o grupo de WhatsApp do bairro, nem todos têm acesso, porque não tem a escrita, não tem a leitura. Caramba, né? Eu não sabia disso. E eu, tipo assim, eu escutei o áudio e eu chorei. Porque quando eu recebi essa informação de que aquele bairro precisava de determinadas políticas públicas, né, essenciais, eu fui até o bairro, eu saí da minha salinha com ar-condicionado e fui até lá ver o que era que estava acontecendo. E eu fiquei chocada. Em centros de reciclagem que sustentam 8, 10 famílias e que daí, a hora que eles fazem o rateio do que entra, né, da reciclagem, sai R$800 por família. Né? Então, assim, não tem dignidade, tem menos de um salário mínimo. Então, assim, eu fiquei bastante chocada com isso. E o que mais me chocou, e foi por isso que eu fiz o vídeo falando a respeito do sigilo do voto, foi que a grande maioria, quando você fala, não sei o QI do brasileiro está abaixo mesmo, porque os espertalhões fazem coisas que até Deus duvida. E a população mal informada, porque está com esse monte de informações que vem, a velocidade da luz no celular, e que nem sempre tem o seu fundo de verdade, o cara chegava lá com a folha banano e dizia assim, olha, você tem que votar em mim. Sabe por quê? Porque essa lista aqui é da urna da última eleição. Eu sei todo mundo, em cada um, quem votou. Inclusive, aqui nessas páginas, tem quem você votou. A gente não sabe nem o que estava escrito naquelas páginas. E aí aquelas pessoas que não têm leitura, não têm escrita, não têm informação, não têm educação, não têm a capilaridade das informações que chega lá, vota com medo do cara, porque o cara sabe em quem ele vai votar. Esse cara não está preso? Não. Gostaria. Polêmicas. Mas não está. Então, assim, é complicado. Foi eleito? E eu, graças a Deus, não. Menos mal. Olha, eu me complicando aqui. Menos mal. Não, então, já para não complicar, conta aqui para mim. Você é um filho da puta. Só para saber. Seja lá quem você sabe que é você. E assim, cara, muito interessante isso daí que você está trazendo, porque ao mesmo tempo que tem todas essas mazelas e que muita gente não vê, tem um bando de retardado falando que tem que falar todes. Manipulando, exatamente. Vamos falar todes porque o problema do mundo é esse. Do mesmo jeito que, assim, você que é da lei, eu achei uma cretinice gigantesca aquele que faltam cabelos naquele tribunal, naquele superior, não vou citar o nome do inominável, falar que, não, a gente tem que tirar pai e mãe, colocar não sei o que, genitor, progenitor, não sei o que, não sei o que. Cara, tem tanto problema no país para o cara se preocupar com uma bobagem dessa para agradar uma turba barulhenta que não vai mudar nada. Gente, assim, eu digo para vocês, eu falo da importância, inclusive a gente colocou até um vídeo agora depois desse evento com as crianças, da importância da gente fazer projetos nas comunidades. É muito importante. Você que trabalha na Faria Lima, que trabalha em grandes centros, na Vila Madalena, que é um povo bicho grilo, que acha que o mundo é esse mundinho de vocês aí. Vai uma vez por ano, que seja, em um projeto social. Você não quer ir na comunidade, você tem medo, enfim, qualquer outra coisa, não vá. Não tem medo não tem medo não, Érica. Tem medo não, porque essa raça aí vai lá pegar o seu cigarrinho do capeta, vai lá pegar o seu pozinho, não tem medo não, é safado. É que finge que não vê. E aí, quando vê, é o hipócrita que pega o iPhone dele de 20 mil reais e vai tirar fotinho falando, olha só, tô aqui ajudando. Mentira, ele só está fazendo para mídia.
Ele Exatamente. sabe que está lá. Ele finge que não sabe, porque quando está distante de mim, eu posso fazer discurso. Exatamente. Eu posso fazer discurso. Ninguém vai gritar mentira. Ninguém vai gritar mentira. É exatamente isso. E assim, e é importante, façam trabalhos na comunidade, conheçam. Por exemplo, eu vou contar, você queria polêmica? Eu vou contar mais uma. Olha, gente, vocês me complicam, viu? Um projeto social, nesse mesmo bairro, a qual eu tenho a honra de dizer que eu sou madrinha desse projeto agora. Eu sou madrinha. Eu vou trabalhar enquanto eu puder, eu vou trabalhar por essas crianças. De criança que a gente oferecendo um lanche. Eles fazem um projeto social lindo lá, que eles pegam as crianças que estão brincando na rua à noite, uma vez por mês, e fazem o cinema na parede. Eles pegam um projetor dentro de um centro comunitário e aí eles projetam na parede um filme que esteja aí em alta, que já está disponível nos streamings aí da vida, né? Eles colocam lá para as crianças, porque essas crianças não sabem o que é um cinema. Não têm acesso a esse tipo de entretenimento. Então, eles montam tatames no chão, as crianças vão todas sentadinhas, e aí eles oferecem um lanche enquanto passa esse filme para criar a sensação de um cinema, nesse mesmo bairro. Aí, doadores, pessoas que sabem desse projeto bonito que eles fazem, que é só criança que entra nesse dia. E é, assim, chocante, porque chega criança segurando crianças. Tipo assim, criança de 5 anos carregando uma criança de 2, carregando uma criança de 1, às vezes bebê enrolado, assim, trazendo para esse lugar. Por quê? É tipo um dia à noite, 7 horas da noite. Eles não têm o que comer em casa. E aí as crianças vão para lá para jantar, porque muitas vezes em casa não tem. E aí eu te conto uma polêmica que muitas pessoas têm que saber. As crianças recebem bolinho de pote, doação, que um doou farinha, outro doou uma manteiga, outro doou alguma coisa para fazer. As crianças pequenininhas, com 4 ou 5 anos, pegam aquele bolo de pote e esconde embaixo da perna, quando os voluntários estão passando. O que uma criança de 5, 6 anos consegue esconder um bolo de pote? Não consegue. Ela acha que ela está escondendo. Para poder pegar outro e para levar para os que estão em casa, que não puderam vir. Olha onde nós chegamos, nós estamos falando de Brasil, gente. Isso não é diferente em Caraguatatuba, em São Paulo, em Campinas, em todos os outros lugares. Então, assim, façam projetos sociais, entrem lá, vão saber. Eu falo assim, que todas as vezes eu chego na minha casa e eu agradeço, eu tenho gratidão por tudo que eu passei, por toda a minha história, independente se eu tenho dinheiro para pagar aquele boleto ou não, porque a vida é real para todos nós, né? E eu chego e eu agradeço, porque as pessoas estão assim em condições de miséria absoluta, miséria absoluta. Nesse dia do cachorro-quente, das crianças que nós fizemos lá as festas, as mães iam com as crianças no carrinho e entravam 4, 5, 6, 10 vezes na fila do cachorro-quente, que era um pão francês com salsicha, sem maionese, sem batata palha. Você que reclama do cachorro-quente que você come, batata palha, purê de batata, não sei o que, nada. Era pão, salsicha e molho. Entrava na fila várias vezes e escondia as metadinhas de cachorro-quente no carrinho da criança, embaixo da criança, para poder levar para os outros que ficaram em casa. Você entendeu? Enquanto isso, a gente tem um safado descondenado que fica viajando, gastando o dinheiro do povo. Érica, estou muito chateado, porque eu falei que eu ia fazer polêmica, eu ia discutir, a gente ia ter não sei o quê, a gente ia fazer tipo Marçal e Boulos, e você me quebrou no meio. E eu quero vir quebrar você várias vezes. Cara, tá convidadíssima. Não, e assim, foi muito elucidativo. Infelizmente, a gente está chegando no final do programa. Passou muito rápido. Muito rápido. Ó, hashtag Érica de volta, por favor, hein? Fique tranquilo, eu já tenho até uma ideia aqui. Cara, foi muito elucidativo. Tirou várias dúvidas que eu mesmo tinha. Porque, querendo ou não, a gente acaba... esses dias eu estava discutindo com alguém que estava falando para mim olha a ponte que eu vou fazer. Estava falando para mim das tecnologias dos carros. Porque o carro faz isso, faz aquilo. Eu falei, cara, isso aí é ruim pra caramba. Por quê? Eu falei, porque te deixa preguiçoso. Se hoje tu não precisa mais puxar o freio de mão, você aperta um botão. Você não precisa mais ir lá e mexer no espelho do lado, você aperta um botão. O seu cérebro está assim, é só apertar aqui. O seu cérebro fica preguiçoso. Exatamente. E, queimando a minha própria língua, quando eu vi o seu vídeo e começou a bombardear as minhas redes com aquilo, eu não fui pesquisar.
Gente, o meu vídeo também, vocês não fazem ideia do tanto de direct que eu recebi e de várias pessoas se colocando na mesma situação. Isso que eu não contei a minha parte. Então, fica aí também um registro que, além desse podcast, desse link que eu vou mandar para todo mundo que tiver dúvida, ainda vamos fazer mais conteúdo a respeito, porque as pessoas têm muita dúvida. Tem muita dúvida, não chega lá. Então, eu quero imensamente te agradecer a sua presença. Você que saiu lá de Caraguá, veio até aqui, deu um show e eu espero que você volte mais vezes. Toda vez que você tiver, pelo menos uma, eu estou me comprometendo a pelo menos uma vez por ano fazer um especial Mulheres nas Leis, Mulheres no Bodybuilding. Eu vou fazer vários especiais aí. Então, uma vez por ano vai ter sempre os mesmos, né? Os mesmos tópicos ali. Mas isso não impede você de voltar aqui outras vezes para falar não só de direito, mas falar também do futebol americano, que Sim, é um outro papo sensacional. Eu quero agradecer demais a sua presença. Aí, deixar agora para você as suas considerações finais, para você falar aí onde a pessoa te acha, se tiver alguma dúvida, se precisar de alguma ajuda, como é que faz para falar com você, o espaço é seu. Exatamente. Primeira coisa, eu gostaria imensamente de agradecer você o convite. Assim, é sempre para mim grandioso, é um prazer enorme estar aqui, né, com toda essa audiência que você possibilita, que todo esse podcast consegue alcançar. É um público muito renomado. Da última vez que eu estive aqui, eu tive várias pessoas me seguindo nas redes sociais, fazendo perguntas. Isso, assim, é grandioso. Essa capilaridade que não acontece hoje com essas informações, esse tipo de programa que você faz aqui, consegue acessar públicos que normalmente a gente não conseguiria. Então, assim, eu agradeço muito o seu convite. Sempre estarei aqui, sempre que você convidar, você pode ter certeza. Então, pessoal, hashtag aí. E é um serviço, assim, de utilidade pública. Então, eu te agradeço por isso. Érica. Hashtag vem Érica. E é um serviço de utilidade pública. Então, eu me disponibilizo sempre. O pessoal que tiver dúvida a respeito desse assunto, quiser ter contato comigo, o meu @ no Instagram é @ericagobi, com 2 Bs e .orra. Vai ficar na telinha para vocês, então podem me seguir lá, podem me chamar no direct, o que eu puder fazer, o que eu puder orientar, eu estarei fazendo com certeza. E quem... assim, a gente sempre tem que estar próximo, pronto para servir, né? Eu acho que isso é uma máxima, assim, da gente. Então, eu estou disponível a servir sempre, é só me procurar lá nas redes sociais. Sensacional. Próxima prefeita de Caraguatatuba já ganhou meu voto. Muito obrigado, Érica, pela sua participação. E você que ficou com a gente até agora, eu quero agradecer demais a sua participação, a sua audiência. Lembrar que sempre que você precisar de ajuda, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui aparecendo, pedir ajuda, tanto orientação psicológica, orientação jurídica, para aprender a se defender. Entre em contato lá que você vai ser direcionada para um dos nossos voluntários. Semana que vem a gente tem mais um episódio desse especial Mulheres nas Leis, com mais uma mulher empoderada, lutadora e sobrevivente braba, igual a Érica aqui, para falar sobre leis. E eu espero que na próxima eu consiga ter brigas, porque eu quero brigas aqui nesse programa. Não quero que as pessoas fiquem me quebrando os argumentos, igual a Érica fez. Obrigado para vocês todos, até semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.